Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Questão Enem. Um sistema termodinâmico cede 200 joules de calor ao ambiente, enquanto sobre o sistema se realiza um trabalho de 300 joules. Nessas condições, a variação de sua energia interna em joules é... Primeira lei da termodinâmica fala sobre conservação de energia, onde eu tenho um sistema. Um sistema são essas bolinhas aqui, que são as moléculas do gás. Eu tenho um recipiente parecido com a seringa, onde esse preto aqui é um êmbolo que pode se movimentar. O movimento desse êmbolo chama trabalho, né? Nós sabemos que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então essa variação de volume que vai representar o trabalho aqui. Se o volume diminui, a gente chama de compressão. Se o volume aumenta, a gente chama de expansão. Quando o volume diminui, trabalho é negativo, ΔV é negativo. Quando o volume aumenta, trabalho é positivo. E se o trabalho for igual a zero, não muda o volume e é chamado de transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Ok. Já aprendemos aonde o êmbolo está nessa conservação de energia. A energia do êmbolo é realizar o trabalho, aumentar ou diminuir o volume. Muito bem. A vibração das moléculas do gás é chamado de energia interna, que é associado à temperatura do gás. Maior a energia interna, maior a temperatura. Menor a energia interna, menor a temperatura. E a energia interna é representado pela letra U. Então, a variação da energia interna tem a ver com a variação de temperatura. Então é o seguinte, ó, ΔU maior que zero, aumento de energia interna, aumento de temperatura. Conceitualmente os dois são a mesma coisa. ΔU negativo, menor que zero, diminuição de temperatura. Como é que é o nome que a gente dá quando a temperatura aumenta, né? A gente vai dizer que o gás aqueceu. Como é que é o nome que a gente dá quando a temperatura diminui, né? A gente vai dizer que o gás resfriou. Agora, se o ΔU for igual a zero, quer dizer que as moléculas não alteraram a vibração, não é? Permaneceu com a mesma temperatura, então é isotérmica. Dá até para a gente enxergar e associar temperatura com energia, né? Aumenta a temperatura, aumenta a energia do gás, as moléculas vão vibrar mais. Uma outra maneira de trocar energia é que chama-se calor, tá bom? Se o Q for positivo, o sistema, o que é o sistema, né? São as moléculas do gás, recebe calor. Se o Q for negativo, o sistema libera calor, que também é um tipo de energia. Se o Q for zero, não recebe nem libera calor. É uma transformação adiabática, não existe troca de calor. Se eu fosse estudante e tivesse assistindo uma aula tão legal como essa, eu ia na descrição do vídeo e me inscreveria nos cursos Pirando Amigo. Sensacional! Então, a primeira lei da termodinâmica é de conservação de energia. E como é, né? A quantidade de calor que eu recebo ou perco pode ser utilizada para variar a energia interna e ou para realizar um trabalho. O sistema cede 200 joules de calor. Então, eu estou perdendo energia aqui sob forma de calor, não é? E nós vimos quando ele perde energia sob forma de calor, que é negativo. Então,
ele está perdendo uma energia sob forma de calor. Se perde energia, é menos 200. Essa energia pode ser tirada da energia interna das moléculas, da velocidade das moléculas, né? Da temperatura delas, ou chegar pelo êmbolo, que ainda não sei. Né? Sobre o sistema. O que é sobre o sistema? Sobre o sistema quer dizer que quem está lá fora está empurrando o gás. Então o volume está diminuindo. Então, esse trabalho de 300 joules é negativo. Nós não falamos que trabalho é π vezes ΔV. Se o volume diminui, ΔV é negativo, então estou jogando energia no sistema sob forma de trabalho. Então, esse 300 ele é negativo. O que vai acontecer com a energia interna, né? Veja bem, esquecendo a fórmula agora e olhando o desenho, ignorando os sinais também, que vai ser fácil de entender sem os sinais. Esse trabalho que sobre o sistema está jogando uma energia no sistema de 300 joules. Quando eu for colocar lá em cima na fórmula, essa energia tem que ser negativa, porque a compressão é menos 300, mas aqui não precisa. Quer dizer que o sistema está ganhando 300 joules de energia. E ao mesmo tempo, ele está jogando para fora 200 joules sob forma de calor. Ok? Então, ele recebe 300 e joga para fora 200. É como se fosse um salário. Eu recebi 300 reais. Gastei 200 reais. O que aconteceu com o resto? O resto ficou contido aqui na energia interna. Então, a energia interna tem que aumentar 100 joules. Então, a energia interna tem que aumentar 100 joules. O aumento de energia interna é positivo. Mais 100. Ok? Vamos lá, vamos voltar para a fórmula, que nós deixamos a fórmula incompleta. Então, como é que teremos? ΔU é igual menos 200. 300 passa para o outro lado, muda o sinal, mais 300. Esse ΔU é igual mais 100 joules. Alternativa C. A energia interna aumentou 100 joules. Isso quer dizer que a temperatura também aumentou. Mas aí, o quanto que a temperatura aumentou é uma outra história. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.